Olá, pessoal. Hoje é sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026, e nosso querido amigo Martin Armstrong está aqui conosco. Bem-vindo de volta, Martin. Ah, é sempre um prazer ver o É muito bom ver você de volta, Martin. Deixe-me começar. Por favor, aperte o botão de curtir. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas. Martin, da última vez que conversamos, o assunto era o conflito na Ucrânia. Agora, se você ligar à mídia tradicional, Fox News, CNN, todas elas, estão todas falando sobre uma nova guerra no Oriente Médio entre os Estados Unidos e o Irã. Não é a primeira vez que algo assim acontece. Foi o Iraque, o Afeganistão, a Líbia, a Síria e agora é o Irã. A diferença é que o Irã é muito maior e mais capaz de responder, de revidar, se algo acontecer. Qual é o seu entendimento sobre a mentalidade do governo Trump em relação a essa ideia de uma nova guerra no Oriente Médio? E como isso poderia ser benéfico para os Estados Unidos, caso realmente aconteça? Não é isso. As pessoas que estão promovendo isso são os neoconservadores. O Irã sempre foi o grande prêmio. Acredito que foi até o general Wesley Clark quem foi ao Pentágono e disse: eles me disseram que iam entrar no Iraque. E ele perguntou: vocês ligaram Saddam ao 11 de setembro? Eles responderam: não, só vamos entrar. E disseram a ele que pretendiam entrar em 7 países. Isso é basicamente um sonho neoconservador. Além disso, é o sonho de Netanyahu. Agora, a maioria das pessoas não percebe, mas Netanyahu estudou na Filadélfia. Eu conheci, quero dizer, estamos falando de muito tempo atrás. Ele costumava conviver com a família de Bill Kristol. Bill Kristol's family. His father, Irving, is the one that started the whole neocon movement. O pai dele, Irving, foi quem começou todo o movimento neoconservador. Então eu sei que Netanyahu é basicamente um desses neocons, e ele vem defendendo a mudança de regime. Precisamos entender que a retórica, mesmo vinda do Irã, tem sido apenas isso, retórica. Quero dizer, eles nunca tiveram realmente a intenção de travar uma guerra e invadir Israel. De qualquer forma, eles não poderiam. Não fazem fronteira, sabe? Mas, para colocar isso em contexto, depois da Revolução de 79, em qualquer governo há pessoas que concordam e discordam. Então isso é bem comum. Se você quiser, alguém deveria escrever um livro sobre como manipular a sociedade 101 ou algo assim, sabe? Quando qualquer governo enfrenta problemas internos, ele precisa encontrar um inimigo externo. It must find an external enemy. So, what did Então, o que aconteceu? O Ayatollah voltou e iniciou uma revolução religiosa. Obviamente havia oposição a ele, então ele tomou a embaixada americana e manteve os reféns por 444 dias. Por quê? Foi aí que ele começou toda a retórica. É os Estados-US? É o grande Satã? Israel, certo? Enquanto usava isso, qualquer oposição que discordasse dele, você é um apoiador de Israel e do grande Satã, isso silencia. Você está vendo exatamente a mesma tática na Europa. Qualquer pessoa que diga, mesmo que seja a verdade, que sabe, a Rússia foi provocada a invadir e que nós começamos isso, você é um apoiador de Putin. Então, imediatamente, o problema em si não é abordado. So you don't address the issue. You don't address the facts. Você não aborda os fatos, basicamente ataca o mensageiro. Se você não consegue argumentar com base nos fatos, ataca o mensageiro. Isso é tática política padrão. O Ayatollah demonizou os Estados Unidos e Israel para silenciar sua oposição lá em 1969. Agora o problema com isso é que depois você não pode recuar. É a mesma coisa na Europa. A Europa não pode de repente dizer, tudo bem, vamos fazer as pazes com Putin. Não, ele é o mal, ele é o diabo, ele precisa ser destruído. Uma vez que você segue por esse caminho, como sair dele? Você está vendo essa mentalidade se espalhar por toda a Europa. Trump basicamente não queria financiar outra guerra europeia contra a Rússia. Ele sabia que era tudo uma bobagem. Como você sabe, fui chamado. Fiquei surpreso. Com licença,
Primeiro me disseram que queriam me dar uma reunião informativa sobre a Rússia. Tudo bem. Então, levei minha assistente comigo. Achei que seria apenas uma reunião informativa. Fiquei surpreso que quisessem me informar sobre qualquer coisa. Quando cheguei lá, ela teve que sair da sala. Eu disse: o que é isso? Agora é segurança nacional? Eles disseram que sim. Então me pediram para escrever um plano de paz que o Putin aceitasse. Quer dizer, eles sabem que eu tenho canais de comunicação, porque estou nesse jogo há muito tempo. E eles disseram que queriam que eu usasse meus canais informais. Eu perguntei: vocês realmente querem que eu faça isso? E eles disseram que sim. Perguntei: isso é autorizado? Porque quando se lida com Washington, nunca se sabe. Você pode acabar colocando grupos diferentes uns contra os outros. Eles disseram que sim, que era autorizado. Então eu fiz. Escrevi tudo, descrevi todo o histórico, como realmente se desenvolveu, e coloquei na mesa do Putin. E sabe, alguns dias depois, Lavrov aparecendo que a Rússia não estava interessada em invadir a UE ou a OTAN. Então eu fiz, aparentemente foi autorizado, porque recebi uma carta do Trump me agradecendo. Então a verdadeira questão para mim era: eu não faço parte do governo dele. Por que estão me chamando para fazer isso, quando vocês é que deveriam estar fazendo? Certo. Então quando olhei ao redor naquela reunião, também disse: Callis vai te apunhalar pelas costas. Ela é implacável. E me disseram: sim, nós sabemos. Você está certo. Eu disse: precisamos sair da OTAN. Eles vão criar uma bandeira falsa para tentar nos arrastar a financiar a guerra deles de novo. Fui informado naquela reunião: sim, nós sabemos, você está certo. Então eu pensei: ok, quer dizer, eles sabem qual é a minha posição. Cerca de 1 ou 2 semanas depois que eu apresentei esse plano de paz, Rubio se levanta publicamente e diz: nós não vamos sair da OTAN. Então começo a perceber o que está acontecendo aqui. Fui chamado porque o outro lado não quis apresentar um plano de paz. Certo. Então há uma divisão entre esses neoconservadores. Foi o Rubio. Ele sempre quis uma mudança de regime na Venezuela. Ele é um neoconservador e quer mudança de regime no Irã. Certo. Então ser chamado, para mim, foi uma confirmação de que existe essa divisão. Ok, eu não coloco tudo nas costas do Trump. Estou preocupado com o que está acontecendo. Sei que a situação está se agravando. Tudo o que posso dizer é que tropas estão sendo enviadas. É basicamente tudo o que posso dizer. Além de navios, aviões, etc. Besides ships and airplanes, etc. You're talking, Ouvi dizer que alguns estavam treinando e esperavam que isso fosse uma operante semana. Meu computador discorda. Desde o bombardeio de 2025 que Trump realizou, isso acendeu um sinal de alerta. O que aconteceu foi que a China passou a fornecer muito mais assistência técnica ao Irã. Agora eles têm acesso aos satélites chineses, então podem mirar em navios. Antes, sabe, era tipo: eles não têm nada assim, então não precisamos nos preocupar. Agora tem. Eles possuem mísseis supersônicos. Você deve ter ouvido o Ayatollah dizer que podem mandar um dos nossos porta-aviões para o fundo do mar. Afundar um porta-aviões é algo muito difícil, pois eles têm muitas camadas de defesa. Seria extremamente difícil de fazer, mesmo que fosse atingido por um míssil. No entanto, o que eles poderiam fazer, e eu já expressei minha preocupação com isso, é possivelmente danificar o convés de voo e torná-lo inoperante. Isso seria um tapa psicológico na cara dos neoconservadores. Nenhum porta-aviões foi afundado desde a Segunda Guerra Mundial. E todos aqueles com quem eles se meteram até agora não tinham como se defender de verdade.
Desta vez é diferente. E a China, acredito, também lhes forneceu o radar mais recente, capaz de detectar aviões furtivos de quinta geração. Então, não acho que isso seja algo simples. Isso não é a Venezuela, onde você entra e sai rapidamente. Não vai acontecer. Por isso eu questiono quem realmente está no comando. Who's really in charge? And I'm afraid that you're looking more at the neocons. E eu temo que você esteja olhando mais para os neocons. Você precisa entender quem são essas pessoas. Eles continuam avançando, não importa quem seja o presidente. Eles estavam todos lá no governo Biden, estavam lá no governo Clinton, estavam lá sob Obama, atacando a Líbia. Eles se movem com quem quer que seja o presidente. Então eles não são republicanos nem democratas. O que realmente importa para eles é a doutrina Wolfowitz, basicamente dominar o mundo. Fiquei muito desapontado quando Trump nomeou Rubio como secretário de Estado. Comentei sobre isso e me disseram que era um gesto de conciliação com os neocons. Então, veja, eu até publiquei no blog aberto em janeiro, sabe, a corrida do ano. A raise for the year, and I said, February was. E eu disse, sabe, fevereiro era o alvo que o computador estava mostrando para o Irã e para todo o Oriente Médio em geral. Então agora você também tem o Paquistão atacando o Afeganistão, exatamente como previsto. Como eu já havia apontado, o computador está dizendo que isso é a Terceira Guerra Mundial, com uma observação, certo? Não como a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial, em que enfrentávamos um único adversário. O que está acontecendo agora é mais como todas as velhas rivalidades voltando à tona. Você tem a Coreia do Norte contra o Sul, a China contra Taiwan, a Tailândia contra o Camboja, está em toda parte. O Paquistão indo atrás do Afeganistão. Não importa para onde você olhe, todo lugar que já teve uma disputa parece estar se levantando ao mesmo tempo. Então, não estou otimista de que essa guerra com o Irã vá ser curta e simples. Temo que possa ser muito mais prolongada. O Dick Cheney disse, não lembro se foi no 60 Minutes ou em um desses programas, não me recordo qual, mas ao falar sobre a invasão do Iraque, ele disse, não, isso vai durar só algumas semanas, não meses. Durou 8 anos. Não sei. Quando estive naquela reunião, bem, eles sabem que já encontrei vários desses neoconservadores antes. O Bill Kristol até falou em uma das nossas conferências. Então, não é teoria da conspiração. Eu realmente conheci várias dessas pessoas. E eu disse a eles, olhem, na análise você precisa tentar entender a situação. É como Sun Tzu. It's like Sun Tzu. Know your enemy. If you don't know your enemy, conheça o seu inimigo. Se você não conhece o seu inimigo, vai perder. Então não é que eu concorde com eles ou algo assim, mas quero ver como chegaram ao seu processo de pensamento. E eu disse a ele na reunião, olha, a única conclusão a que posso chegar é que essas pessoas cresceram odiando os comunistas na Rússia. O comunismo caiu e eles estão simplesmente irritados porque não tiveram a chance de atirar em ninguém. Quero dizer, eles ainda querem dominar o mundo ou algo do tipo. Wolfowitz aparece dizendo, certo, temos que impedir que alguém se levante novamente. Eles não estão fazendo um bom trabalho nisso, mas a China entende o jogo, e eles têm caças de 6ª geração, quase como um centro de comando, e podem voar a 65 mil pés em vez de 40. Certo, eu voei no Concorde de Londres para Nova York naquela época. E você olhou pela janela e viu os 747. Pareciam pequenos aviõezinhos de brinquedo bem abaixo de você. Os caças de 6ª geração que voam nessa altitude podem abater aviões com muita facilidade a 20 mil pés abaixo deles. E esses aviões não conseguem subir até esse nível. Então quero dizer, a China avançou bastante. Com o Irã, sabemos que eles têm mísseis hipersônicos. Acho que o grande fator imprevisível aqui é algo que publiquei no meu site. Uma entrevista com John McCain em 2007. Foi quando ele fez aquela piada, usando uma música dos Beach Boys, transformando-a em bombardear o Irã. E nessa entrevista, ele já defendia entrar no Irã, dizendo que eles teriam armas nucleares até 2009. Certo.
All right, here we are, 2026. Aqui estamos em 2026 e eles continuam dizendo, falta uma semana ou 2 semanas ou algo assim. Veja, eles tiveram, quase 20 anos para trabalhar nisso. Se você olhar para o Paquistão e para Israel, ambos têm armas nucleares, todos nós sabemos disso agora, e nenhum dos dois fez um teste público, então foi algo encoberto. Minha preocupação é que o Irã certamente poderia ter feito a mesma coisa. Nós não sabemos, porque eles não fizeram testes públicos. Você está lidando com um governo religioso que nem sempre age de forma racional. O Ayatollah respondeu da última vez que Israel estava deliberadamente tentando atingir líderes para matá-los. O que ele fez agora foi criar 4 camadas. Então, se você eliminar um cara, já está estabelecido que ele entregou as rédeas do poder. A guarda iraniana é, para mim, mais parecida com a guarda pretoriana romana. Você elimina o imperador e eles simplesmente encontram outra pessoa para poderem manter seus empregos. Eliminar o Ayatollah não vai resolver isso. Pode até piorar a situação. Certo, é a mesma coisa sobre a qual eu avisei em relação a Zelensky. Ele continua tentando assassinar Putin. Putin é, na verdade, o cara mais razoável. Os que estão atrás dele são muito piores e apertariam o botão. Eles são como a nossa versão do Lindsey Graham. Então é melhor ter cuidado quando se tenta remover um chefe de Estado, porque nem sempre se acaba com algo melhor. E no caso do Irã, a guarda iraniana controla a economia. Basicamente, eles obtêm seu dinheiro por meio de corrupção e coisas do tipo. Eles também corromperam indústrias. Os tentáculos dessa instituição se estendem profundamente na economia iraniana. Então, simplesmente remover o Ayatollah não vai mudar nada. Pode até piorar, porque para essas pessoas isso é o sustento delas. Vemos a mesma coisa com a OTAN. Na realidade, a OTAN deveria ter sido encerrada quando o Pacto de Varsóvia caiu. Reagan estava se reunindo com Gorbachev. Esse modelo de poder. Nós temos uma porta de paz. A OTAN quisesse estarem seus empregos, suas indemnizações. They keep their jobs, their pensions. So they were never going to say, Então eles nunca iriam dizer, vamos ter paz com a Rússia. Se houver paz com a Rússia, eles ficam sem emprego. Então precisam dizer, a Rússia quer invadir a Europa a qualquer momento. Dê-nos mais dinheiro e nós o protegeremos. É como um esquema de proteção da máfia. Você vai lá e diz, nós protegeremos suas lojas ou o que for. Você só precisa nos pagar isso. Uma vez que você cria qualquer tipo de agência, e não importa qual governo esteja analisando, ela vai lutar com unhas e dentes para manter sua posição. É isso que realmente está acontecendo no Irã. Essa instituição militar não vai desaparecer, e eles não têm problema algum em matar pessoas, manifestantes ou quem quer que seja, porque é disso que vivem. Se você deixar os manifestantes derrubarem o governo, eles ficam sem propósito, certo? É a mesma coisa com os militares na Venezuela. Não importa o que você faça. Até o Eisenhower, em seu discurso de despedida, nos alertou para tomar cuidado com o complexo militar industrial. Era disso que ele estava falando. Uma vez que você cria qualquer tipo de instituição, o Departamento de Educação, a OTAN, os militares, eles vão lutar por sua própria sobrevivência. Então, infelizmente, você tem todos os neoconservadores pressionando por uma guerra com o Irã e também tem Israel pressionando por guerra. Eles acham que a mudança de regime vai ajudar, porque esse é o seu arqui-inimigo. Eles financiaram o Hezbollah e o Hamas e assim por diante. Essa é a visão geral. Eles acham que o Irã é o prêmio, tire isso do caminho, e então eles controlarão o Oriente Médio. Eu simplesmente não acho que vai ser tão simples assim. O risco também é que a China obtém cerca de 80% do seu petróleo, e a China é a maior importadora de petróleo do mundo. Então, se você cortar esse fornecimento de petróleo, a China passa a ter um interesse nacional envolvido. E o que acontece? Eles intervêm?
Minha preocupação é que a Ucrânia é a nossa guerra por procuração. Ninguém realmente se importa se ainda restar algum ucraniano de pé no fim das contas. Todo esse papo sobre paz é besteira. Eles não se importam. Quero dizer, o Boris Johnson já pegou o avião tantas vezes. Nada de paz. Não se pode assinar acordos de paz. E ele tem dito publicamente que a Grã-Bretanha está em uma guerra por procuração com a Rússia. Eles não se importam. Ninguém se importa com eles. Ninguém se importa com o povo romeno. Eles derrubaram seu governante eleito porque ele era anti-OTAN. A eleição foi fraudada pela Rússia. Não, não foi. O povo romeno não queria ir para a guerra. E a OTAN está construindo a maior base da Europa, na Romênia, para atacar a Rússia. Então, sabe, temos gente demais achando que eliminar o Irã seria benéfico. E acho que você deve ter cuidado ao entrar na semana de 9 de março. Mas acredito que isso vai escalar. But I do think it's going to escalate. Martin, você mencionou o caso da Ucrânia. Lembro que, antes de a guerra na Ucrânia começar, havia discussões nos Estados Unidos, o governo Biden junto com os europeus, e todos estavam tão certos do que aconteceria com a Rússia, porque não se tratava apenas da guerra em si, houve também a sabotagem do gasoduto Nord Stream. Eles estavam tão convencidos de tudo isso que quando todas essas forças, esses vetores, se juntaram, guerra, uma grande guerra, a Ucrânia não era um país pequeno, enfrentando a Rússia. Eles tinham 700 mil soldados preparados e treinados por tropas da OTAN. De 2014 a 2022, estavam bem preparados para isso, junto com uma série de sanções severas à economia russa. O sabotagem do gasoduto Nord Stream, eles achavam que poderiam desmembrar a Rússia, transformá-la em federações, balcanizá-la. E agora é a mesma coisa. Veja o que está acontecendo na grande mídia. Há tanta ilusão, essa ideia de que eles realmente podem fazer isso. Se não conseguiram fazer isso com a Rússia, acham que podem fazer no Oriente Médio. Que o Irã pode ser dividido em diferentes partes e que de alguma forma isso resolveria tudo. Seria um paraíso para o futuro do Irã. Estão tentando vender esse tipo de ilusão, na minha opinião. Mas quem vai acreditar nisso no governo Trump? Eles realmente estão acreditando nisso? Infelizmente, existem os neocons, e eles não se importam com o país. Eles não se importam com o povo. Tudo o que eles veem é o objetivo deles: derrubar a Rússia, derrubar o Irã. Só isso. Os neocons nos levaram ao Vietnã. Você pode ver no YouTube Robert McNamara antes de morrer. Ele foi o neocon que nos levou para lá. E ele disse que queria limpar a consciência. Ele disse: estávamos errados, achávamos que a Rússia estava por trás disso. Era apenas uma guerra civil. Bem, 58 mil americanos morreram. E Deus sabe quantos milhões de outras pessoas. E antes de morrer, ele disse: ei, desculpe, estávamos errados. Eles sempre inventam essas ideias delirantes. No caso da Europa, como você sabe, fui chamado quando estavam criando o euro. As you know, I was called in when they were creating the euro. And I said, fine, this is how... E eu disse: tudo bem, é assim que criamos uma moeda. É preciso consolidar a dívida. Helmut Kohl era o chanceler da Alemanha na época, e ele simplesmente levou a Alemanha unilateralmente para o euro. Ele admitiu, antes de morrer, que agiu como um ditador. Disse que se tivesse permitido que o povo alemão votasse, teria perdido por 7-3. Então o que ele fez foi pensar que os alemães seriam contra a consolidação das dívidas, que achariam que estariam salvando a Grécia e a Itália, etc. Então ele disse: nada de consolidações. E eu os avisei naquela época, disse: olhem, se vocês não fizerem isso, o euro não vai sobreviver. Disseram-me, lá em Noito: olha, só precisamos criar a burocracia, vamos nos preocupar com a dívida depois. Aqui estamos nós, chegando aos 30 anos, e eles nunca fizeram isso. Agora sabem que estão com problemas. Tive conversas em que perguntei: ok, se um país tiver problemas,
eles podem simplesmente se livrar dele. Digamos a Itália, por exemplo. Cada banco central emitiu seus próprios euros. Há um pequeno código neles que mostra qual banco emitiu o quê. Então eu perguntei, ok, tudo bem, digamos, por hipótese, que vocês expulsem a Itália. Isso significa que toda moeda impressa em euros pelo Banco da Itália deixa de ser válida? E eles apenas me disseram, essa é uma pergunta interessante, não tínhamos considerado isso. Mas essa conversa era sobre se livrar do Sul, reagrupar o Norte, novamente, desesperados para manter o euro. Desperate to retain the euro. This is why they want Russia. É por isso que eles querem a Rússia. Pessoas de alto escalão na França chamam Macron de pequeno Napoleão. Eles realmente acham que podem conquistar a Rússia, obter os 75 trilhões em recursos naturais e que a Europa vai ressurgir como um império romano para governar o mundo. Eu já disse isso em podcasts, pelo menos no último ano. As pessoas pensaram, isso sabe? Bem, o chefe da OTAN acabou de dizer a mesma coisa há algumas semanas. Ele disse, se você acha que pode conquistar a Rússia sem os Estados Unidos, está delirando. Mas é isso que acontece. Veja, as pessoas acreditam no que querem acreditar. Júlio César disse isso há mais de 2000 anos. Nada mudou. Over 2,000 years ago. Nothing's changed. Human nature is the same. They believe. A natureza humana é a mesma. Eles acreditam que, porque estão fracassando, querem acreditar que podem conquistar a Rússia e salvar o dia. Certo? É uma ilusão. A mesma coisa com o Irã. Bem, podemos conquistar o Irã, dividi-lo e eliminar a ameaça no Oriente Médio. Sério. A maioria das pessoas não sabe. Quero dizer, o Irã era... Os persas não são árabes, etnicamente, e eu conheci um exército contra-revolucionário que estava negociando commodities para comprar armas e derrubar o Ayatollah. Quando eles entraram no meu escritório, achei que fossem irlandeses. Tinham cabelo ruivo, pele branca, e eu pensei, tudo bem. Então quero dizer, eles não são árabes, e por isso sempre foram à parte. And so they've always been apart. Rome tried conquering them and lost every time. Roma tentou conquistá-los e perdeu todas as vezes. Então, isso tem uma longa história. E eu não estaria, não estou muito esperançoso de que eles consigam fazer isso. É a mesma propaganda que eles criam porque querem acreditar nela. Ouvi dizer que se formos lá, invadirmos Moscou e derrubarmos Putin, eles acham que vão receber uma parada de comemoração e que o povo vai agradecer. Não é assim que funciona. Nem aconteceu no Iraque, mas eles disseram as mesmas besteiras. Eles demonizam tanto o oponente. Ele é o mal. E o povo vai se levantar para nos apoiar, não a eles. Isso nunca aconteceu, nenhuma vez. Mas é uma ilusão, como você disse. Isso me lembra o que Júlio César disse. As pessoas acreditam no que querem acreditar. E, obviamente, nada mudou em mais de 2000 anos. And obviously, nothing has changed in over 2,000 years. Exactly. Martin, Sim, exatamente. Martin, olhando para a Europa hoje, eu sei que você conhece a Europa melhor do que a maioria das pessoas, e sabemos que todo o conflito na Ucrânia é, de certa forma, um produto de algum tipo de ódio em relação à Rússia, porque eles não conseguiram conquistar a Rússia. Tantas vezes tentaram capturar todos aqueles recursos e não conseguiram. Talvez seja daí que venha esse ódio, essa tentativa constante da parte deles. Mas agora, eles estão vendo a Ucrânia desmoronar ante seus olhos e mesmo assim não recuam. O que está acontecendo na Europa? backing down. What is happening in Europe? Largely because they just believe Em grande parte, porque eles simplesmente acreditam nas próprias besteiras. Putin nunca teve interesse em conquistar a Ucrânia. Tudo bem, ele chamou de operação especial, porque o que ele estava fazendo era entrar para defender os russos que estão lá no Donbass. Certo? Então a interpretação deles é: bem, ele realmente queria toda a Ucrânia. Então o fato de ele não ter conseguido fazer isso mostra que a Rússia é fraca e que podemos conquistá-la. Esse é o problema. E houve o Acordo de Minsk, e toda a Europa o assinou, assim como a Ucrânia,
para permitir que o Donbass votasse e se separasse. E Merkel, para minha surpresa, veio a público e disse a Der Spiegel, porque foi questionada, por que você não aplicou o acordo de Minsk? Why didn't you enforce the Minsk agreement? And she actually said, well, we never intended to honor that. E ela realmente disse, bem, nunca tivemos a intenção de honrar isso. Estávamos apenas ganhando tempo para a Ucrânia formar um exército. Então, do ponto de vista de Putin, por que ele agora se sentaria para negociar com a Europa? Já foi assinado um acordo de paz, e eles admitiram publicamente que nunca tiveram a intenção de cumpri-lo. É por isso que Trump nem sequer os levaria à mesa de negociações. Por quê? Porque vocês não fazem o que dizem. E então ele sabe, querem acreditar que, Putin tá fraco. Toda matéria que você lê, Putin vai ser deposto, Putin isso, Putin aquilo. Você nunca ouve uma história positiva sobre a Rússia. Nunca. Zelensky escreveu um artigo de opinião e ele foi publicado pelo Instituto para o Estudo da Guerra. Putin vai cair. Quem diabos é o Instituto para o Estudo da Guerra? É a cunhada da Victoria Nuland, mais uma fachada neoconservadora. Quero dizer, você não obtém a verdade em nada disso. E foi Winston Churchill quem disse que a verdade é tão preciosa que precisa ser protegida por um guarda-costas de mentiras. E é isso. Quero dizer, a Europa, se eles não tiverem uma guerra com a Rússia, vão entrar em colapso. E acho que esse é outro motivo pelo qual me chamaram, porque eles sabem que eu realmente conheço a Europa, e já lidei com os governos e bancos centrais e tudo mais. Eu estava lá na criação disso. Então quero dizer, eles sabem disso desde a base. E quando criaram a União Europeia, eles deliberadamente, intencionalmente, de qualquer forma que você queira dizer, foram contra a democracia. O chefe da UE nunca se candidata a uma eleição. Ninguém na Comissão Europeia se candidata a uma eleição. Todos são nomeados. Certo? E esse modelo foi feito de propósito porque eles achavam que as pessoas são burras demais para saber o que é bom para elas. É uma visão muito, muito arrogante. E agora você vê a Europa travando uma guerra contra a liberdade de expressão. Você está vendo esse contágio ultrajante se espalhar. Até mesmo no Canadá, na Colômbia Britânica, um cara que era administrador escolar acabou de ser multado em $750 mil por dizer, não, existem apenas 2 gêneros. Quero dizer, pesquise. Biologicamente existem apenas 2 gêneros. Google it. Biologically, there are only 2 genders. All the rest of it is called gender identity. Todo o resto disso é chamado de identidade de gênero. Sabe, sim, tudo bem. Você quer dizer, eu me sinto assim, ou assado, ou o que for. Isso não muda seu gênero biológico. E mesmo que alguém seja um travesti, está mudando para o gênero oposto, não para algum terceiro gênero, tipo alienígena, que não existe nos livros ou algo assim. Multaram ele em $750 mil por essas palavras. Quer dizer, já colocaram pessoas em Londres na prisão por 18 meses só por dizer você fala inglês. Isso é crime de ódio. Quer dizer, eu nem volto mais para a Europa. Acabou para mim. Eu disse, não, se eu for para lá, vão me prender por algo que eu disse há 10 anos. Não estou interessado. Então tudo isso é um sinal de desespero absoluto. This is all signs of absolute desperation. They know the European Union. Eles sabem que a União Europeia está fracassando. O euro nunca conseguiu competir com o dólar. Como gestor de fundos, posso dizer, compre $10 bilhões em títulos do Tesouro dos Estados Unidos, sem problema. Com a Europa, ainda tomo a mesma decisão como se o euro não existisse. Quero a Alemanha, quero a França, quero a Itália, eles nunca criaram uma dívida única. É por isso que o euro nunca conseguiu competir com o dólar. Aí aparecem essas pessoas dizendo, o dólar vai desabar. Venda os Estados Unidos. Sério. Veja bem, se você quer vender algo, o Japão quer vender seus Toyotas, a BMW quer vender seus carros. Eles têm que precificar em dólares, não em euros, não em ienes, não em Bitcoin, em dólares. Not yen, not Bitcoin, dollars. All right? Certo. Isso é, veja bem, apenas a capitalização da Bolsa de Valores de Nova York. Esqueça a Amex, a Nasdaq,
apenas a de Nova York sozinha. A capitalização é maior do que toda a da Europa combinada. Se você quer aplicar grandes somas, e nós temos alguns clientes com portfólios de trilhões de dólares, tudo bem, nós operamos no mundo inteiro. É por isso que eles precisam vir até nós, porque precisam saber para onde diabos ir. Desculpe, mas você não pode aplicar esse tipo de dinheiro no Canadá ou na Grã-Bretanha. Os Estados Unidos são o único lugar onde se pode aplicar uma fortuna. Antes da Primeira Guerra Mundial, e você pode ver isso no eBay, a China costumava emitir títulos em libras esterlinas, porque os vendia na Grã-Bretanha para levantar capital. Hoje, todos os mercados emergentes emitem dívida em dólares, porque podem vendê-la em Nova York para levantar dinheiro. Até mesmo as províncias da China estavam tomando empréstimos em dólares. O governo central as advertiu para não fazer isso, mas elas continuaram. Então veja, o mundo é muito mais complicado hoje do que aqueles, resumos de 60 minutos. Ou nem mesmo 60 minutos, talvez 3 minutos ou até 60 segundos. É mais do que isso. E precisamos entender que, no caso da Europa, eu realmente questiono se a União Europeia vai sobreviver além de 2030. Você vê até movimentos separatistas no Canadá, Alberta, por exemplo. Por quê? Porque governos centralizados sempre entram em colapso. Quando criaram o Federal Reserve, o projeto original era absolutamente brilhante. Você pode ver isso em um jornal da década de 1920 e verá que as 12 filiais listavam cada uma sua própria taxa de juros. Todas eram independentes. Isso basicamente servia para lidar com os fluxos regionais de capital. Nova York e a Nova Inglaterra eram mais industriais e voltadas para o setor financeiro. O meio-oeste era mais agrícola. Eu tive um acordo com o Canadá nos anos 80. Era o mesmo problema. O Banco Central aumentava as taxas de juros por causa da especulação imobiliária em Toronto, levando fazendeiros e mineradores à falência em Alberta. Você pode até ser um único país, por assim dizer, mas não é a mesma economia. Diferenças regionais. O norte da Europa, em comparação com o sul. A Rússia, a mesma coisa. É simplesmente assim que as coisas são. E quando você cria esses governos centralizados, a União Europeia talvez tivesse sobrevivido se tivesse ficado apenas nos governos de alto nível, lidando com comércio. Mas uma vez que você dá a essas pessoas o cetro do poder, o que mais posso fazer? Estou meio entediado hoje, vou criar uma regra para isso. De repente você começa a ditar para todo mundo. Vocês vão aceitar migrantes, vão sobrepor a cultura local e doméstica. E é por isso que governos centralizados são perigosos. Você vê isso até nos Estados Unidos. A Califórnia falando, deveríamos nos separar porque há um presidente republicano. Então você coloca um democrata e depois quer voltar atrás? Não deveríamos estar ditando regras para todo mundo. Como eu disse, o Federal Reserve foi criado de forma brilhante no início. Depois veio a Primeira Guerra Mundial e o Congresso disse ao Fed, vocês vão comprar a nossa dívida, não a privada. O Fed era chamado de credor de última instância. O que isso realmente significava era que, se uma empresa não conseguisse pegar empréstimo nos bancos locais porque eles estavam sem recursos, o Fed emitia empréstimos, papéis comerciais de 90 dias, e os comprava. Esse dinheiro, então, ia diretamente para a economia, para estimulá-la. Mas quando a Primeira Guerra Mundial chegou, disseram, não, vamos ter que emitir muita dívida, então agora vocês compram a nossa. E assim começaram a comprar dívida federal, e nunca devolveram. Então Roosevelt tenta impor sua versão branda do marxismo e usurpa todo o poder do Federal Reserve em 1935. Ele cria um presidente federal que ele mesmo nomeia, um modelo único, uma taxa de juros para todos. Ele destruiu tudo que o Fed foi criado para fazer. Aí vem a Segunda Guerra Mundial e o Congresso diz ao Fed,
Queremos que vocês adotem afrouxamento quantitativo. Se as taxas dos nossos títulos subirem, vocês têm que comprá-los para mantê-las baixas. Depois da Segunda Guerra, tentaram a mesma coisa de novo. Truman fez isso em 1951. O Fed se impôs e disse: esqueçam, já chega, não vamos fazer isso de novo. Certo, foi a primeira vez que o Fed mostrou alguma firmeza, mas a própria estrutura do Federal Reserve foi completamente alterada, e é por isso que os bancos centrais estão em apuros. And that's why central banks are in trouble. You go to war with Iran. Você entra em guerra com o Irã, os preços do petróleo disparam, digamos depois de 2027. Então isso vai gerar inflação. Então vejamos, a inflação sobe, então aumentamos as taxas de juros. Bem, o resto da economia está caindo porque o custo de tudo está subindo. Certo, foi isso que fez os anos 70 serem um período de estagflação. Eles não entendiam que existem muitas fases diferentes da inflação. Estão tratando como se fosse um boom especulativo. Então aumentam as taxas para conter a especulação. Mas quando há escassez de oferta, a inflação sobe por causa dessa escassez. Aumentar as taxas de juros não vai mudar a escassez. Então ele só tem uma ferramenta. E como dizem, quando você só tem um martelo, tudo parece um prego. Sabe, estamos em uma confusão. Ok, mas acho que há uma luz no fim do túnel. I think the light at the end of the tunnel is what our computers forecasting. É isso que nossos computadores estão prevendo? É disso que estamos falando aqui? E os neocons não são eleitos. Eles sempre dão um jeito de se infiltrar em todas as administrações. Olhe para o governo Biden, eu achava que era o pior de todos. Tinha o Blinken, o Garland e a Victoria Nuland. Olhe para eles, olhe para o histórico deles. Os três diziam vir dos Balcãs. Os três afirmavam que suas famílias foram perseguidas pelos russos. Todos tinham um interesse pessoal em criar essa guerra na Ucrânia. Como é que conseguem os três? Um da Marinha. Como é que você tem três pessoas com o mesmo histórico, idêntico na mesma administração? Isso não é coincidência. Então, sabe, às vezes eu sinto que simplesmente não quero saber tanto quanto sei. Sometimes I feel like I just don't want to know as much as I know. É meio doloroso quando você pensa nisso. Somehow painful when you think of it. Yeah. The light at the end of the tunnel is A luz no fim do túnel é que, veja, se entendermos esses erros, então poderemos redesenhar o governo novamente. Vamos nos livrar dessas repúblicas. Vamos criar uma democracia direta, mais parecida com a da Suíça. Dizem que somos uma democracia, mas pense bem, você tem 18 anos, é jovem demais para beber e jovem demais para votar. Mas tudo bem, aqui está uma arma, vá matar alguém. Você não tinha direito de votar. Alguém nos pergunta se devemos ir à guerra. Nunca somos consultados sobre guerra. Estão nos perguntando, devemos ir à guerra com a Rússia ou com o Irã? Ninguém nos pergunta isso. Eles simplesmente fazem. Nobody asks us that. They just do it. And now you're looking at neocons that are getting in there. E agora você vê os neocons entrando lá, e eles contornam as coisas do mesmo jeito que o FDR fez para começar a Segunda Guerra Mundial. A teoria é, tudo bem, se não há tropas em solo e dura menos de 60 dias, então não é necessária uma declaração de guerra que só o Congresso pode emitir. Então você olha para tudo isso. A última declaração de guerra foi para a Segunda Guerra Mundial. Líbia, Afeganistão, todos os outros, nunca. São sempre esses neocons dando um jeito de se infiltrar para criar situações. Aí você pode começar uma guerra, entrar nela, e o Congresso tem que financiá-la, porque já estamos envolvidos demais e muito profundamente. Eles conhecem o jogo. É por isso que você vê esses neocons sempre tentando se infiltrar em cargos não eleitos. É tão complicado quando se trata dos neocons, porque ninguém realmente sabe quem são essas pessoas. Eles fazem tudo nos bastidores. E, como você mencionou, eles fazem parte, sabe, dos republicanos. E o governo, republicano, democrata, não importa. Eles estão sempre no poder. Eles têm os caras deles. Always in power, yeah. They have their guys. Please go in there.
Sabe, olha, quero dizer, você tinha o Bill Kristol lá com o Bush. E então, porque o Trump não queria ir para a guerra, de repente ele está aconselhando os democratas. Quer dizer, não importa. Tudo que eles querem é guerra. E quem quer que vá puxar o gatilho, eu estou com você. É isso. É por isso que eu digo que eles não se importam com o país. Eles não se importam com o povo. Somos apenas peões no tabuleiro de xadrez para eles. É isso. Exactly. Exatamente. Obrigado. Obrigado, Martin. Sempre um grande prazer. As always. Bem, espero não ter te assustado demais. Have a great. Divirta-se, Martin e Tibov. Puxa, obrigado. Thank you. Bye bye. Tchau.